Olá, meus afiliados! Sejam bem-vindos a mais um encontro de biologia. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a criação do gnomon e falar sobre os movimentos da Terra, translação e rotação. Então não percam e venham comigo. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre o gnomon e os movimentos da Terra. No entanto, vou começar com uma breve introdução para contextualizar essa matéria e a gente conseguir atingir o objetivo dessa aula. As atividades dos homens primitivos estavam ligadas com a sobrevivência, e isso incluía tanto a busca por alimento e água, quanto por abrigos seguros, para que eles possam se proteger do frio, de predadores e principalmente durante a noite. Quando os homens começaram a produzir seus alimentos, surgiram novas questões, como por exemplo, como saber qual que é a melhor época para o plantio e para a colheita? Todas essas questões, elas estão relacionadas com a duração do dia e da noite, bem como com o conhecimento das estações do ano. Uma das principais observações feitas pelo homem foi a de que o Sol, ou a claridade do dia, produz uma sombra em cima dos diversos objetos, árvores, animais e etc. O estudo da sombra ao longo do dia e do ano mostra variações na sua posição e no seu tamanho. E esse conhecimento levou ao surgimento de um dos instrumentos mais antigos que nós temos da astronomia, que é o gnomon vertical. O que seria esse gnomon? Bom, o gnomon, ele nada mais, nada menos, é uma simples vareta fincada verticalmente em um solo plano, em um local iluminado pela luz solar, que permite observar a sua sombra. E logo mais nós veremos um exemplo sobre esse gnomon. A primeira marcação do tempo foi a mais natural de todas, perante o dia e a noite. Para marcar os intervalos de tempos menores do que o dia, como por exemplo horas, minutos, o homem começou a observar a variação de sua própria sombra ao longo do dia. Logo depois, percebeu que podia fazer estas mesmas estimativas de tempo através da observação da sombra de uma vareta fixa fincada no chão em posição vertical. O aperfeiçoamento desse marcador levou à criação do que a gente pode chamar de relógio do Sol e gnomon. E esse seria o exemplo de como funciona um gnomon. Então, a luz solar é projetada em cima dessa vareta, em posição vertical, e ali vai marcando a sombra ao longo do dia. A observação da sombra que é projetada nessa vareta, que a gente chama de gnomon, ao longo do dia, mostra que ao amanhecer a sombra estará bem mais longa. Ao meio-dia estará no seu tamanho mínimo e ao entardecer ela voltará a se alongar novamente, como a gente pode ver nessa figura mostrada aqui. E qual é a ligação da criação desses gnomons com os movimentos que a Terra produz? Bom, com este instrumento primitivo, os povos antigos eles passaram a estudar e interpretar o movimento aparente do Sol. Então, eles percebiam, eles puderam inferir que o movimento aparente do Sol não acontece sempre na mesma trajetória, mas que a órbita se modifica ao longo do ano. E foi aí que a gente teve o surgimento dos movimentos terrestres. A gente conhece eles popularmente como rotação e translação. O movimento das sombras durante o dia permite concluir que o nosso planeta se move em relação ao Sol. Então, foi daí que os astrônomos começaram a se indagar sobre os movimentos terrestres. Que rotação seria o movimento que ele faz em torno do seu eixo imaginário e translação é o movimento que ele faz ao redor do Sol. Todos esses movimentos, lembrando, eles acontecem ao mesmo tempo. A rotação está acontecendo e a translação também. Vou pedir para que vocês no cronograma assistissem um videozinho explicativo tanto sobre a translação e sobre a rotação. Então não percam esses videozinhos. E eu encerro a minha aula por aqui. Beijos e aguardo vocês no nosso próximo encontro.